Boa noite, amigos. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo da iNetSec para mostrar a vocês como configurar a parte de rede do sistema operacional Linux. Se você acompanhou o nosso vídeo anterior, nós mostramos passo a passo como instalar um servidor Linux. Agora nós vamos criar vídeos pequenos mostrando etapas de como configurá-lo. E a nossa primeira parte agora vai ser como configurar a parte de rede. Bom, depois da instalação, você loga no computador com o usuário root, que é o super usuário, o usuário que tem todos os poderes para administrar todas as partes do sistema operacional Linux. Você digita sua senha, a senha que você registrou na hora da instalação, e aí você é apresentado com o que é chamado de prompt, que é essa telinha aqui, com o cursorzinho ali, e o que nós vamos fazer é nós vamos navegar para a área do Linux onde as configurações são encontradas, ou os arquivos de configurações são encontrados. Então, nós vamos entrar no diretório chamado etc. e vamos listar todos os arquivos que estão lá, só para vocês se familiarizarem com o conteúdo desse diretório. Como vocês veem, tem vários arquivos aqui que são usados para várias coisas diferentes, para várias tarefas, vários servidores, vários serviços e muitas coisas mesmo. Por exemplo, nós temos aqui um arquivo chamado resolve.conf. Esse arquivozinho, neste arquivozinho você configura os servidores de DNS, ou mais comumente chamado de name servers em inglês, ou servidores de nomes. Mas por enquanto nós não vamos tocar neste arquivo, vamos apenas configurar a parte de rede. E para configurar a parte de rede, o primeiro arquivo que nós vamos configurar é um arquivozinho chamado hosts. Para você editar qualquer arquivo que seja no sistema operacional Linux, você precisa de um editor. E o editor mais famoso e mais conhecido e mais usado no mundo Linux é o editor chamado VI. Eu gosto muito desse. Existem muitos outros editores de texto, Nano, Pico, entre outros, mas eu particularmente prefiro o VI. Eu acho que ele é muito poderoso, ele é muito fácil de usar, ele é muito simples e tudo que você precisa fazer, ele lhe permite fazer. Então, eu uso ele, estou acostumado a usá-lo e venho usando desde 1997, quando eu comecei a usar o Linux. Então vamos lá. Então a gente vai editar, o primeiro arquivo que nós vamos editar para configurar a parte de rede do Linux é um arquivo chamado hosts. Neste arquivo, nós vamos encontrar duas coisas. O primeiro, nós vamos encontrar o endereço do que é chamado, da interface que é chamada de loopback, ou rede local. Todo servidor tem uma interface interna com um endereço IP assinalado na área de 127.0.0.1. E esse endereço IP é o que é chamado de loopback. Por quê? É um endereço IP que é designado para o servidor falar com ele mesmo, para os aplicativos poderem ser assinalados. Porque quando você instala um servidor, não necessariamente ele tem um endereço IP, né, logo de início. Então, a primeira coisa que vemos ali é o endereço IP do loopback. Depois nós vemos o
o nome do servidor local. Todo servidor Linux que não foi configurado ainda, primeiro nome dele é localhost, ou host local. E o domínio a que ele faz parte é chamado de local domain, ou domínio local. Primeira coisa que eu faço é apagar o localhost 4 e o local domínio 4. A mesma coisa. E como eu não uso essa linha aqui é para enumerar ou assinalar o loopback para o endereço de IP versão 6. Nós não vamos usar o IP versão 6, então eu vou apagar essa linha. Como é que faz para apagar uma linha? Você pode apagar a linha caractere por caractere pressionando a tecla delete, ou simplesmente você pode fazer a combinação de teclas, que é você pressionar a tecla ESC uma vez e depois pressionar a tecla D 2 vezes. Aí você deleta a linha que o cursor está. Se eu pressionar DD novamente, eu vou apagar a última linha restante. Então, não é isso que eu quero fazer. Bom, agora que eu já mostrei um pouquinho sobre como editar arquivos usando o editor de arquivos de texto, no caso VI, nós vamos nomear, vamos criar um nome para este servidor e dar um endereço IP a ele. Bom, como eu havia dito antes, você pode nomear seu servidor de acordo com o que você desejar. Não importa. O importante é que todo servidor na internet precisa de um nome. E tem pessoas ou administradores de sistemas que nomeiam seus servidores seguindo temas de filmes, nomes de caracteres tipo Avatar, e tem pessoas, administradores de sistemas mais sérios, que escolhem nomear seus servidores de acordo com o local, a importância do servidor e o tipo de serviço que ele faz, que ele oferece. Por exemplo, vamos dizer que eu estou em Recife e este servidor é o servidor Linux, o primeiro servidor Linux, e é um servidor web. Então, eu nomearia ele REC tracinho lin tracinho web 01. É um exemplo, isso é um exemplo, né? No meu caso aqui, eu vou nomeá-lo, vou criar um nome muito fácil. Vou chamá-lo de Linux CentOS Linux 01. Para começar a editar novamente e poder adicionar caracteres, você pode pressionar a tecla I para inserir, no caso, né? Então eu vou chamá-lo de CentOS Lin. Aliás, vou chamá-lo de lincent 01. E o domínio vai ser lincent 01 e netsec, que é o domínio que nós usamos. Nós podemos usar qualquer endereço IP, desde que o endereço IP e a classe não esteja já em uso em algum outro lugar. Eu não vou entrar em detalhes sobre endereços IPs e classes aqui. O que eu vou dizer a vocês é: os endereços IPs são divididos em classes e existem classes assinaladas para serem usadas em redes privadas, como essa aqui, em laboratórios, em empresas particulares e tudo mais. Empresas e esses endereços IPs não têm acesso à internet diretamente. Eles não podem se conectar diretamente à internet. Eles precisam de o que é chamado de gateway, certo? Através eles acessam a internet através de
um outro servidor ou através de um firewall. Vamos lá. Bom, a minha rede está na área, está usando a categoria A. A classe A, aliás, me perdoem. Classe A, que é 10.0.0 e todos os números que vão de 1 a 254, porque está usando uma máscara de 24 bits que permite você utilizar 254 IPs, certo? Então, o endereço IP número 1 já está utilizado pelo meu roteador. Temos à disposição 2, 3, 10, mas eu vou escolher um número aleatório, 251, por exemplo. Então, meu servidor, este meu computador aqui, este meu servidor Linux que eu estou configurando, o endereço IP que eu vou assinalar para ele será o 10.0.0.251. Agora, depois de ter assinalado o endereço IP, nota: o endereço IP não é assinalado neste arquivo. Este arquivo é usado para mapear endereços IPs a nomes, porque era assim que a internet funcionava antes do sistema de nomes DNS ser inventado. Os nomes, as máquinas resolviam nomes e endereços IPs usando um arquivozinho chamado hosts. Mas isso ficou muito complicado de manter e cresceu muito e teve que inventar um sistema diferente e mais prático e mais robusto. E o DNS, o sistema de DNS, de domínio de nomes, foi inventado. Mas também isso é tema para outra história que vamos contar aqui no nosso canal. Vamos lá. Então, o nome desse nosso servidorzinho aqui é Lincent01. E nós repetimos novamente para botá-lo parte do domínio, do nome de domínio, né? sec.net. Pronto. Então, nós estamos dizendo aqui que este servidor, o endereço IP 10.0.0.251, vai resolver o nome para Lincent01. Então, para poder salvar o arquivo, você precisa pressionar a tecla ESC, pressionar a tecla Shift e 2 pontos e pressionar WQ e Enter. O que significa isso? Eu estou dizendo, o WQ significa é uma abreviação de Write and Quit em inglês. Write significa escrever and quit significa sair. Então, significa escreva no arquivo essas informações que eu adicionei e saia do arquivo. Pronto. Acabou-se. Esta foi a primeira parte. Nós agora vamos para a segunda parte, que é literalmente configurar a parte de rede, o endereço IP e a placa de rede. Associar uma placa de rede a um endereço IP. Tá certo? Como é que se faz para checar se a máquina tem um endereço IP no Linux? Tem um comandozinho chamado ifconfig. Ifconfig. Quando eu teclar ifconfig, você vai ver que só tem uma placa de rede ou uma interface, que é o que é chamado de loopback, que eu falei anteriormente. Tá vendo? LO, que é uma abreviação para loop. Loop é um tipo de... É uma coisa que volta para si mesmo. E como eu falei, o endereço IP 127.0.0.1. Uma forma que você tem de testar um endereço IP é através de um comando chamado ping. Se eu utilizar esse comando, ping, eu posso testar essa interface e ver se ela está funcionando. Se ela responder, é porque está funcionando. Pronto, olha aí, tá vendo? Tá funcionando.
Para sair disso, eu pressiono Ctrl C. Como você vê, não tem outra interface de rede ativa. Isso agora é o que nós vamos fazer. Nós precisamos navegar para um diretório chamado sysconfig. Sysconfig. Pronto. Desculpe. Sysconfig. Pressiona Enter e aqui estamos. Para você visualizar qual o diretório que você está, você pressiona pwd. E aí o Linux mostra visualmente em qual diretório ou subdiretório você está. Tá certo? Aqui nós vamos configurar outro arquivinho chamado network. network. Pressiona Enter. Neste arquivinho, o que é que ele está dizendo aqui? Aqui ele está dizendo, tá certo? Especificando que esse servidor Linux tem a capacidade de rede, que é networking, yes, e está especificando o nome do servidor. Eu vou mudar aqui esse nome, porque eu assinalei outro nome para ele, que foi o lincent01. Tá certo? Nesse arquivinho você configura uma série de coisas, tipo o gateway, o default gateway. O que é o default gateway? Toda rede tem um roteador central que atua entre a internet e a rede local, tá certo? E para se acessar a internet é preciso enviar dados através desse servidorzinho central, ou desse roteador, ou do firewall, tá certo? E neste arquivo é onde nós assinalaríamos, ou podemos assinar, o gateway, ou o roteador que vai permitir que nosso servidor fale com o mundo externo. E assim é que vamos assinalar. A convenção é que usemos letras maiúsculas, gateway, tá vendo? E você escreve o nome gateway igual ao endereço de IP do seu roteador. No meu caso aqui, o meu roteador tem o endereço IP 10.0.0.1. Então, uma vez configurada o básico, você já pode sair desse arquivo pressionando ESC, Shift WQ e Enter. Pronto, essa parte já foi configurada. Nós agora vamos navegar para outro diretório. Dessa vez nós vamos configurar a placa de rede. Eu vou mostrar a vocês. De início, a placa de rede está presente, mas ela não está configurada. 1. Com endereço IPs. 2. Ela não está configurada para inicializar quando o computador inicializa. Isso é o que nós temos que mudar. Bom, nós vamos navegar agora para um subdiretório chamado Network Scripts. O que significa isso? Esse diretório ele contém os scripts. Script é um programinha que é criado por administradores de sistemas, por programadores, que é basicamente codificado em texto e é interpretado por uma linguagem de interpretação. No nosso caso, este programinha é interpretado pelo shell que está instalado nesta máquina Linux, que no nosso caso é bash. Tá certo? Bash é todos os comandos aqui que nós digitamos, nós estamos utilizando um shell, tá certo? Existem vários shells diferentes, mas o que eu prefiro, o que eu gosto de usar e tenho muito conforto em usá-lo é o bash, que é o Bourne Shell Again, certo? Então, vamos lá mostrar
todos os arquivos desse diretóriozinho aqui. Como você vê, tem vários arquivos aqui. Esses arquivos verdes que você vê são porque eles são arquivos scripts que estão executáveis. No Linux não existem extensões como no Windows, por exemplo. Tá certo? Você reconhece que um arquivo é executável ou é um programa visualmente, sendo através da cor verde, o que significa dizer que ele é executável e os bits executáveis foram configurados. Para você ver quais são o que eu estou falando, você dá um ls, você digita ls-ls e você vai ver. Veja que do lado direito, vamos lá, do lado esquerdo tem esta coluninha aqui e essas letrinhas, cada uma letrinha dessas representa uma determinada coisa, uma determinada função. O R significa read, ler. O W significa escrever, write. E o X significa executar, certo? Todo arquivo no Linux é dividido em três. Tem três blocos de permissões. A permissão do usuário, a permissão do grupo que o usuário pertence e a permissão para outros usuários. Tá certo? Então, aqui, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é outro usuário. Aí tem 1, 2, 3. Esse é para o grupo. 1, 2, 3. E esse é para o usuário em si, que no nosso caso é o usuário root, ou super usuário. Certo? Então, vamos lá. Vamos configurar essa parte de rede aí. Certo? Qual é o arquivo? No Linux, os mecanismos ou devices ou dispositivos, né, como são chamados, são nomeados diferentemente do Windows, tá certo? Uma plaquinha de rede no Linux é nomeada da seguinte forma. A primeira placa de rede tem o número 0, é assinalada o número 0. ETH0. É uma abreviação para Ethernet, tá certo? Então a primeira placa de rede Ethernet 0, e se você tivesse duas, a segunda seria ITH1, ITH2 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vamos conhecer as configurações desse arquivo e vamos ver como é que a gente assinala um endereço IP para ele, tá bom? Então, VI, if, config. Eu sempre pressiono a tecla Tab, porque Tab ajuda a completar o nome do arquivo que você quer. Tá vendo? Mais rapidamente. Mais rápido e fácil do que digitar. Olha aí. Então, o device é o mecanismo, né? O dispositivo. O primeiro é ETH0. A segunda linha é uma abreviação para hardware. Este número aqui que você está vendo, este número representa o número de endereço MAC. MAC é uma abreviação para Medium Access Control, ou controle de acesso de mídia. Esse é um endereço de 48 bits que toda placa de rede precisa ter e contém. É assinalada durante a sua fabricação. É um endereço único, tá certo? Esse endereço aí é muito importante em uma rede, tá certo? Tão importante quanto o endereço IP. Essa terceira linha, ela especifica o tipo de rede que nós vamos, ou o tipo de placa de rede que nós vamos configurar, que no caso é uma placa de rede Ethernet, ou Ethernet, o que seja.
A quarta linha nós não vamos utilizar, então vamos descartar, nem vou comentar, certo? On boot, que é esta linha que nós estamos com o cursor em cima. O que significa isso? On boot. On significa... Boot significa inicializar. On significa em. Né? O que significa? Você quer que esta placa de rede seja inicializada quando o sistema operacional se inicializar? Está dizendo ali que não. Isso não é o que nós queremos. Nós queremos que ela inicialize quando o sistema for inicializado, claro. Então, nós digitamos yes. Né? Esta outra linhazinha, NM Controlled. O que significa isso? NM é uma abreviação para Network Manager, o Management. Então, o que significa? Tá dizendo que quem controla as configurações dessa placa de rede é o Network Manager. Nós também não queremos isso. Por quê? Porque causa muitos problemas. Eu prefiro configurar tudo manualmente e ter menos problema, menos dor de cabeça do que deixar um outro software controlar. Dá dor de cabeça. Quando dá problemas, você não sabe onde teve problema. Se você configura tudo manualmente, você sabe exatamente o que você configurou, onde você configurou, e se tem um problema, você sabe exatamente onde olhar. Então vamos remover isso aqui. Não vamos deixar, mas vamos trocar o yes para o no. Porque nós não queremos que o Network Manager controle a configuração. Esta última linhazinha, boot proto, protocolo de boot, né? Basicamente ele está assinalando, está dizendo que é para usar o DHCP. O que é DHCP? DHCP é uma abreviação para Dynamic Host Control Protocol, em inglês, claro, né? Que é protocolo de configuração de host dinâmico. É o seguinte, tem duas formas de assinalar endereços IP em uma rede. Uma é dinâmica, através de um servidor DHCP, e a outra é manualmente, como nós vamos fazer agora. E o endereço IP que nós escolhemos foi 10.0.0.251. Wrong. Me perdoem, eu cometi um erro aqui. Não, boot proto nós queremos static. Perdão. E agora sim é que nós vamos assinalar o endereço IP. IP ADDR igual 10.0.0.251. E logo abaixo nós vamos assinalar a máscara para este endereço IP aqui, netmask igual 255.255.255.0. Veja só, esta máscara aqui, por definição, ela é para indicar endereços IP de uma classe C. Mas também, quando você tem uma rede muito grande, você pode dividir sua rede em o que é chamado de subredes ou subnets. E a forma como você pode fazer isso é através da máscara. Por exemplo, preenchendo o primeiro octeto e o segundo e o terceiro, eu estou dizendo que só vou disponibilizar do último octeto para assinalar endereços IPs. Então eu tenho do endereço 0 ao 255, mas o 0 é usado para assinalar a rede e o 255 é usado para assinalar o broadcast. Então, na realidade, eu só tenho à minha disposição para usar 254 endereços IPs. Tá certo? Bom, com isso, nós terminamos de configurar a nossa placa de rede. Agora, só precisamos sair
do arquivo, salvá-lo, claro, sair e reinicializar o servidor. Né? Você tem várias maneiras de reinicializar o servidor. Você pode usar reboot, que é o que eu mais faço, shutdown -R, mas o reboot é mais fácil. Então, você digita reboot e rebot e pressiona enter. E aí o servidor faz tudo o que precisa fazer, fecha todos os arquivos que estão abertos, salva todos os dados que não estão salvos para os discos e reinicializa o servidor Linux de uma maneira bastante segura. Porque se você reinicializa um servidor Linux sem ele salvar todos os dados que estão na memória para o disco, você corre o risco de corromper o sistema de arquivos. Bom, agora que nós reinicializamos, veja que o servidor voltou, reinicializou e agora está nos dando a linha de comando para nós entrarmos. Como eu falei anteriormente, o nome de usuário que nós estamos utilizando é root, que é o super usuário, mas uma coisa eu queria deixar bem clara: não se deve utilizar o usuário root para administrar o sistema. Eu vou mostrar mais tarde em outro vídeo como você pode administrar seu sistema de uma forma segura sem utilizar o usuário root, porque se ele for comprometido, seu servidor será comprometido e a sua segurança estará totalmente comprometida, porque o superusuário root pode fazer tudo no sistema, tudo. Então, agora vamos verificar se as nossas configurações funcionaram. Para checar se as configurações funcionaram, nós utilizamos um comando chamado ifconfig. E aí está. Veja que anteriormente nós só tínhamos a placa do dispositivo LO, que é o de loopback. Mas vejam que agora nós também temos o ETH0, que é a primeira placa de rede do sistema. Então, essa parte visual está toda funcionando. Para testar se a rede está funcionando e se o Linux, o nosso servidor Linux tem comunicação com a rede, a primeira coisa que nós fazemos é utilizar o comandozinho que eu introduzi anteriormente, chamado ping. Tá lembrado que eu mostrei como pingar, checar se o loopback estava respondendo? Agora nós vamos checar se o endereço IP que nós configuramos está respondendo. E posteriormente vamos testar outros equipamentos na rede para ver se há uma comunicação interna. Nós vamos checar a comunicação interna com o endereço IP que nós configuramos e vamos checar a comunicação externa entre o nosso servidorzinho Linux e outros devices. O roteador, o meu roteador aqui, que dá acesso à internet, e outros computadores. Ping 10.0.251. Vejam, sucesso, está respondendo. E agora nós podemos dar um Ctrl C para quebrar o comando e podemos testar para ver se há comunicação entre o servidor Linux e o roteador. Aí nós vamos ter a certeza de que a comunicação, que a rede toda está funcionando. Ei, voilá, sucesso! Olhem aí. O único problema agora é que, veja só, toda a rede interna está funcionando, tá certo? Se eu vou mostrar que vou pingar, vou me comunicar com outro computador na rede, que é o 23. E voilá, olha aí, isso é uma máquina Windows. Agora, para você ter acesso à internet, você precisa configurar outro arquivinho
chamado resolve.conf. Eu não ia mostrar, mas já que estamos aqui, vamos lá. Temos que navegar novamente para o diretório etc. e editar o arquivo resolve.conf, que é uma abreviação para configuração. Resolve é para resolver e conf é para uma abreviação para configuração. Aqui você vai especificar os resolvedores de nomes, que no nosso caso seria no meu caso é name server 192.168.1.254. Veja, é fácil. Tudo que você precisa fazer nesse arquivinho é você precisa especificar que você quer adicionar um resolvedor de nome, que no caso é name server. E aí você especifica o endereço IP dele. Você pode especificar até 4 resolvedores de nomes. Pronto, agora que nós já especificamos tudo isso, um resolvedor de nome, o único que nós temos internamente, nós podemos gravar as configurações e sair do arquivo. E agora sim, nós vamos poder nos comunicar com a internet. Vou provar agora, mostrando que nós podemos nos comunicar com o servidor Google, por exemplo. Vou lá. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Talvez vocês não acreditem, mas se eu tirar, veja que se eu remover aquele arquivinho, vamos lá, vi resolve. Se eu remover esta linha daqui, a comunicação com a internet falha. Por quê? Porque o nosso servidor precisa resolver o endereço, o nome google.com para um endereço IP. Como ele não tem como resolver isso internamente, ele precisa contactar um servidor de DNS. E a forma que se faz isso é especificar neste arquivinho que quando ele quiser resolver um nome, ele precisa entrar em contato com este endereço de IP. Aqui. Olha, vamos lá novamente. Vou lá. Funciona de novo. Pois é. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês sabem configurar a parte de rede do Linux. Nós mostramos como configura o hosts, que é o primeiro mecanismo de resolução de nome, o mais antigo e bastante razoável. Se o servidor de DNS falha, pelo menos se você tem seu arquivo host configurado propriamente, seu servidor vai poder se comunicar pelo menos com os servidores locais, na sua rede. Nós ensinamos como configurar uma placa de rede, o endereço IP e também como configurar o resolvedor de nomes para se comunicar com a internet. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que todos fiquem bem e até a próxima.